muito bom dia. Gostaria de dar as boas-vindas e bom dia para você que acompanha essa transmissão. Bom dia em nome da House of Progress, da Audi e da Forbes. Nós estamos aqui na Casa do Progresso, localizada na Avenida Europa, nessa manhã de domingo. E claro, eu sou Letícia da Atena e tenho aqui o prazer de receber um convidado super especial, cheio de qualidades e qualificações também. Mas antes de eu dar o currículo dele inteiro aqui, eu vou dar bom dia para o Facundo Guerra. Bom dia, tudo bem? Letícia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Facundo, um prazer estar aqui com você. E, gente, quando eu falei que o Facundo tinha muitas qualificações, além de muitas qualidades, é porque ele me ajuda aqui a dar o seu currículo, Facundo, porque ele é muito extenso e muito variado. Então, ele é formado em engenharia de alimentos, você também é formado em jornalismo. Internacional e político na PUC. Internacional e político, então ele também é meu colega de profissão aí, de certa maneira, jornalista, além de ser mestre e doutor em ciência política. Mas a gente está aqui para falar bastante sobre o lado empreendedor dele, que é o que realmente domina a sua carreira hoje em dia. Hoje em dia, sim. Bom, Facundo Guerra é CEO do Grupo Vega, um grupo de entretenimento, e você entrou nisso, você começou a empreender, deixou uma vida acadêmica extensa para empreender depois de perder o emprego. Conta pra gente mais ou menos como é que foi isso, Facundo. Eu na verdade venho de uma família de classe média baixa, então meu pai se exilou na Argentina na década de 60 por conta da ditadura e quando a gente veio para cá, a gente veio sem muitas condições materiais, assim, eu tive uma infância, eu não vou dizer uma infância dura, mas uma infância sem muitas escolhas. E aí, vindo de uma família de classe média baixa, ele dizia para mim que a única maneira que eu poderia, mudar a minha posição socioeconômica seria estudando. Né? Naquela época a gente não falava de empreendedorismo, né? A gente falava de ter uma carreira, enfim, que você tinha que ser um executivo e tudo mais. Então eu me preparei a vida inteira para ser um executivo, ser CEO um dia. Eu nem me considero um CEO, tá? Porque se você é CEO de MEI, você não é CEO. Mas no final das contas comecei a trabalhar, estudei nos melhores colégios de São Paulo com bolsa de estudo. Minha irmã e meu irmão foram estudar em Cuba, porque meu pai não tinha condições de colocá-los em bons colégios aqui em São Paulo. Aí eu queria ser arquiteto. Só que naquela época meu pai falava, a arquitetura não vai permitir que você tenha uma família, porque arquiteto sofre muito. Meu tio era arquiteto. A gente tinha uma história de dor da arquitetura dentro da família. E aí eu fui ser engenheiro, completei a engenharia, comecei a trabalhar em grandes multinacionais, trabalhei na Tetra Pak, na American Express, na American Online, para desgosto de uma família que vem da esquerda, né? Minha família era toda de comunistas, então de pessoas que tinham militado no Partido Comunista Brasileiro. E aí, imagina, eu estava trabalhando nas grandes multinacionais norte-americanas, nas maiores do mundo. Do capitalismo. Exatamente. Fui morar em Miami, fui morar na Suécia, sempre expatriado, né? Por conta dessas empresas, por trabalhar nessas empresas. Aí um belo dia eu estava trabalhando na American Online, que no começo dos anos 2000 era o maior grupo midiático no mundo, era assim um titã que veio para o Brasil e que estava transformando a internet, ou propondo a existência de uma internet comercial, que ainda no começo dos anos 2000 a gente não tinha internet com fora, que hoje em dia a internet é uma membrana que nos cerca o tempo inteiro. Mas naquela época ela ainda era um outro mundo, era como se você estivesse alucinando e entrasse na internet. Hoje ainda em dia, não existe a fusão dessas duas realidades como existe hoje em dia. Naquela época a gente falava de online, offline, virtual e real. Hoje em dia não faz mais o menor sentido. E aí eu trabalhava na American Online até que então estava indo super bem, eu estava me sentindo assim, o Golden Boy, a caminho da direita, eu queria fazer, sei lá, marketing, Kellogg, queria ser executivo mesmo. E aí um belo dia a empresa ela se dissolve, ela entra em falência. Na América Latina inteira, ela sucumbe sob o seu próprio peso. E eu me vejo do dia para a noite demitido, assim. Eu nunca tinha sido demitido, nunca tinha acontecido de eu não estar trabalhando. Eu trabalhava 12 horas por dia. Era um jovem promissor, então tinha muito dessa energia de querer conquistar o mundo, querer coisas. E no final das contas eu peguei o dinheiro do meu FGTS, meio perdido, tentei voltar para o mercado de trabalho, mas como eu trabalhava numa multinacional, com a internet, o meu salário era completamente alucinado, assim, eu ganhava muito mais do que eu merecia e eu não conseguia me reposicionar. E aí um dia, eu meio perdido, vou no desfile de uma amiga na Casa de Criadores, da Rita Weiner, que hoje é uma artista plástica super conhecida em São Paulo, no Rio de Janeiro. E aí eu acabo me deslumbrando por aquele mundo da moda, entro como sócio na marca dela
E em 2005, que foi quando eu comecei a empreender em noite, moda e noite eram muito contíguas, assim, uma contaminava a outra o tempo inteiro. E aí, Especialmente os tipos de empreendimento que você lançou. é, e aí, Baixo Augusta. exatamente. Aí eu abro Vegas, que foi um clube que existia entre os lupanares da Rua Augusta. Eram 20 e tantos prostíbulos e o Vegas ali no meio. Eu entrei sem nenhum tipo de experiência. Eu não bebo álcool até hoje. Eu nunca bebi álcool na minha vida. Eu nunca tomei uma cerveja. E eu também não gostava de noite. Eu vou dormir 10 horas da noite todos os dias. Meu Deus, como que você fez isso, Facundo? Eu sou um nerd, eu sou um geek, eu gosto de entender como as coisas funcionam, eu sou engenheiro de coração. Então eu quero entender, eu desmontava rádio, desmontava coisas, remontava. Eu não tinha acesso a brinquedos caros quando eu era moleque, então eu pegava muita coisa quebrada. Em lixo, que era descartada, televisões, e eu levava aquilo para casa e ficava desmontando. Meus brinquedos eram transistores, eram placas de vídeo, eu brincava com eletrônicos e ficava remontando, montando, procurando entender como que aquilo funcionava. Então eu gosto de ver como a vida funciona. Me interesso pelo espetáculo, mas alguém tem que montar o espetáculo. Alguém tem que estar nos bastidores propiciando a melhor estrutura para que o artista performe e para que as pessoas elas se encontrem naquele lugar. Então eu sou um nerd de palco. Eu amo palco. Isso eu nunca tinha escutado na minha vida. Eu sou nerd de palco. Então eu gosto de montar palco para cozinheiro, para DJ, para bartender, para músico, para ator, para atriz, para filme. Então eu gosto de entender como o palco funciona. Só que também ao longo da minha vida eu comecei a entender que eu monto dois palcos. Um concêntrico ao outro. Tem o palco central, onde está o artista, e aí eu tenho que tecnicamente saber qual que é a melhor estrutura para aquele artista apresentar a sua expressão. E tem um palco excêntrico a esse palco central, que é o palco onde acontecem os dramas humanos. As suas memórias elas são feitas não por playlist de Spotify, mas nos shows que você viu e que você construiu uma âncora de memória. Um prato que você comeu, um beijo que você deu numa pista, alguma coisa que aconteceu. Os dramas humanos são todos pautados e ancorados nessas imagens que acontecem normalmente em lugares de entretenimento e sociabilidade. E aí que é muito da hora aquilo que eu faço, porque como eu montei 22 desses palcos ao longo dos últimos 15 anos, cada lugar meu, ele de alguma forma reverbera na vida de algumas pessoas. Então, por exemplo, você vai me falar, o primeiro lugar, o Vegas, eu conheço uns 12 bebês que nasceram por causa do Vegas. Gente, 12, de nome. Inclusive a minha filha, que eu conheci a mãe dela na pista do Vegas. Então, é muito legal você saber que você montou um lugar que de alguma forma permitiu que humanos se encontrassem e que suas vidas fossem transformadas a partir desse sonho que um dia você teve dentro de si, que você conseguiu colocar para fora. Então um dia você sonha, imagina, eu estou sempre sonhando os meus próximos lugares, eu estou sempre impregnado deles, empapado deles, aí eu consigo colocar isso para fora e isso gera um palco. Aí as pessoas vêm, ocupam o meu sonho e a vida delas, de muitas não, mas de algumas delas, vai ser transformada por conta das interações que acontecem dentro desse palco. É como ter um aquário, de uma determinada maneira. Brincar com essa arquitetura, brincar com a fluidez das pessoas dentro de um espaço, onde que tem encontro, onde que você não pode permitir que o encontro aconteça. É muito da hora fazer isso. Então você não é só um CEO do ramo do entretenimento, você cria também cenários para as vidas das pessoas. E você começou a fazer isso, Facundo, em uma época em que as pessoas ainda dependiam muito desses lugares físicos para se relacionar, para se encontrar, para viver essas experiências. Não era tanto a presença do virtual, como a gente falou no comecinho, ainda não estava tão fundida com o real. Né? Hoje em dia, por exemplo, os meus maiores concorrentes são iFood, Tinder, Bumble, enfim, Netflix. Todos, especialmente pós-pandemia, né? Porque a gente está com um trauma da presença. A gente calcula hoje a presença como um risco. Ela não é mais um custo-benefício, é um risco-benefício. Aqueles que são conscientes, né? Então, ao mesmo tempo, esses espaços digitais, eles de espaço foram se transformando em lugares durante a pandemia. Então, por exemplo, o Tinder permitia que os primeiros dates acontecessem por vídeo. Ou que você visse uma série com uma pessoa que você está interessada,
ao mesmo tempo sincronizado através de um app. Então, espaços digitais começaram a procurar ser lugares, por um lado, e os lugares que estavam adormecidos começaram a se digitalizar, ora indo para iFood, ora criando, por exemplo, o menu degustação que você recebia em casa, montava. A nossa memória de pandemia é uma memória muito pautada por apps, né? iFood, Netflix, enfim, Spotify. Então, e agora a gente está vivendo essa euforia de poder voltar a se sociabilizar, mas eu acho que, pelo menos o meu grande esforço agora é digitalizar aquilo que eu tenho, que são experiências físicas únicas. Isso, metaverso, você pode falar de metaverso, você pode falar de blockchain, você pode falar o que você quiser, mas nada vai substituir um show. Não dá, a não ser que você, sei lá, qualquer outra... A presença, estar lá, né, ao vivo. É insubstituível. Por melhor que seja a tecnologia, por melhor. Se eu tenho uma vida boa, e eu como na classe média tenho uma vida boa, eu não quero escapar da minha realidade, porque a minha realidade não me conforta. Tudo bem, se eu fosse uma pessoa que tivesse uma realidade, se eu vivesse num país ditatorial, num país onde não existisse nenhum tipo de liberdade, talvez eu quisesse escapar para um metaverso, ou para uma realidade digital. Mas a minha realidade de classe média ela é confortável grande parte das vezes, não tem motivo para eu escapar. Então, esse é o meu diferencial, eu sei fazer experiência física. Agora eu estou tentando expandi-la para o digital, por blockchain, por NFT, por, sei lá, marketplaces. Eu estou agora criando reverberações digitais a partir das experiências físicas que eu construo, sabe? Mas você também criou um projeto muito interessante, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Eu fiquei muito interessada quando eu li, e que tem a ver com a experiência de total presencial, isolamento. Imagino que você tenha tido essa ideia durante a pandemia, mas eu vou deixar... Antes da pandemia, acredita? Meu Deus do céu. Eu abri antes da pandemia, um mês antes da pandemia. Então deu muito certo. Deu. Então eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas vamos falar sobre a sua experiência como pai. Você mesmo, né, se define, até no seu perfil de Instagram, que eu fui dar uma fuçada, como empreendedor e pai. Como que esses dois papéis, é um papel muito presente na sua vida de pai, não teria como ser diferente, mas como que esses dois papéis de empreendedor e pai conversam entre si e se complementam? Tem uma coisa que eu acho que ficou para trás, que é aquela distinção entre pessoa física e pessoa jurídica, sabe? Eu não sou um homem de negócios de um jeito, eu não tenho uma ética quando eu estou fazendo um negócio e outra quando eu estou na minha vida familiar. Eu não monto um negócio que a minha filha não teria orgulho. A ponto de que quando eu vou fazer um negócio, por exemplo, o Bar dos Arcos, eu tenho um hambúrguer que leva o nome da minha filha, porque ela gosta daquele hambúrguer e porque eu tenho orgulho de botar aquele hambúrguer na boca da minha filha. Eu tenho um cookie que tem o nome do bichinho dela, o cappuccino, porque eu não faço lugar idealizando um público-alvo ou idealizando alguém. Eu faço para minha filha e para mim. A única pessoa que me importa na vida, que tem orgulho do que eu faço, é a minha filha. As demais eu não me importo com a opinião. A única opinião que realmente me importa nessa vida é a da minha filha. Então, essa distinção entre pessoa física e pessoa jurídica não faz sentido para mim. Só canalha que fala, não, porque eu na pessoa jurídica, só os canalhas falam isso. Então, a minha ética é a mesma ética. A maneira como eu trato um funcionário é a mesma maneira como eu tenho que tratar uma pessoa quando eu vou num outro restaurante, ou uma pessoa que está do meu lado, qualquer pessoa eu tenho que tratar da mesma maneira. Não como homem de negócio. Eu não posso ter uma atitude como homem de negócios que eu não teria na minha vida pessoal. Com certeza. Então, o fato de eu ter sido pai e a paternidade ter me trazido... E a paternidade no Brasil, infelizmente, é um assunto, né? Não deveria ser, mas é. Porque a gente tem milhões e milhões de brasileiros que não levam o nome do pai no seu RG. E a mulher, a gente sabe como a mulher é sobrecarregada, como a mulher, o papel de criar uma criança, normalmente é o papel da mulher. E eu mesmo, que não faço nada além do mínimo que eu deveria fazer, né? Porque a filha é minha, eu recebo um monte de tapinha nas costas, que me falam, paizão. Você acaba sendo elogiado por exercer... pelo mínimo. Exatamente. Enquanto que as mulheres, quando fazem o mínimo, elas são criticadas. Mesmo quando fazem o que fazem, elas são criticadas. Então, eu acho que é importante outros pais olharem e falar assim, a gente pensava que vida profissional e a paternidade são imissíveis. Não, você tem que... É a estrutura patriarcal brasileira, né? Você entrega o papel da criação para a mulher
enquanto que o homem fica responsável pela sustentação econômica daquele núcleo familiar. E não, dá para Hoje em ser... dia, principalmente, isso já mudou. Não, tem muita gente que ainda dentro da elite, eu acho que tem muita gente ainda que ainda vive essa dinâmica. A A mulher para de mentalidade trabalhar. continua, mas a realidade, com certeza, mudou. Então, eu acho que assim, tem que mostrar para vários homens que você não precisa abrir da sua mão da sua vida profissional e você continua podendo ser bem-sucedido sendo um pai assim, presente. Eu não tenho, por exemplo, babá. Eu não tenho uma estrutura, uma funcionária dentro de casa 6 dias por semana. Eu tenho uma funcionária que vem em casa 2, 3 vezes por semana no máximo. Eu não tenho babá. Eu levo minha filha no médico, na escola. Ela ia vir para cá comigo e no final das contas a mãe passou e pegou ela para passar umas horas agora no domingo. E eu tenho essa estrutura, eu não tenho estrutura. Se eu preciso ir numa reunião, muitas reuniões eu vou com ela. Muitas vezes eu vou pro bar para trabalhar à noite, até umas 10 horas da noite, né, que é o horário que ela vai dormir, e eu durmo junto com ela. Ela vem comigo. Então não existe distinção. Eu sou um ótimo pai, eu me orgulho disso, como também me orgulho de ser um ótimo empreendedor. Então essas coisas elas são completamente entrelaçadas para mim. Muito legal essa visão realmente, né, da não segmentada e da big picture, né, da cena completa, né, porque na realidade nós somos isso, nós não somos departamentos, nós somos o resultado de tudo que a gente faz. Inclusive a gente estava batendo um papo aqui antes de começar que eu achei muito interessante, acho legal a gente comentar. Eu falei que você tem muitas qualificações, que você começou com uma vida acadêmica e de repente virou empreendedor. Parece que você deixou de fazer tudo isso, mas você estava me falando que não, né? Que na realidade é uma continuidade. Eu acho que eu como empreendedor, eu estou sempre resolvendo o problema. É que as pessoas confundem o empreendedor com o empresário. E para mim são caixas de ferramentas completamente distintas. O empreendedor, ele sonha, ele vive no futuro, ele imagina o negócio, ele concebe o negócio, ele cria, ele está no risco. Pronto, ele está montando o negócio na sua cabeça. Uma vez que o negócio está pronto, ele vira um empresário, um administrador de empresas. Administrador de empresas, você faz uma faculdade de 4 anos e você sai com uma série de ferramentas que te ajudam a administrar uma empresa, ou, enfim, administrar as variáveis que acontecem internamente na gestão de um negócio. Empreendedor não. Empreendedor é uma ciência humana, é empírico, vai, testa, volta. E a minha experiência mostra que não tem administrador que conserte, não tem empresário que conserte um erro que o empreendedor fez. Muitas vezes essas etapas se confundem. Você primeiro começa como empreendedor e depois você vira empresário. Ou você tem um sócio que é melhor empresário do que empreendedor. Mas não tem como consertar algo que foi mal concebido. Ao contrário, eu sempre fui um péssimo administrador, gestor, sempre. Mas eu fazia negócios tão resilientes, tão conceitualmente bem cuidados, que eles permitiam ofensas do ponto de vista da má gestão. Então, apesar de que, obviamente, hoje em dia eu já aprendi as lições e hoje em dia eu me considero também um bom administrador. Mas o fato de eu ter feito engenharia, ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas, eles me permitem, essas ferramentas que eu construí, fora história do cinema, história da arte, literatura, que eu cursei também, mas não são, né, títulos acadêmicos, me permitem me aproximar de um problema e olhar o problema de múltiplos pontos de vista, sabe? Eu pego um problema, eu amo o problema, para começar. Sou engenheiro. Você acha que essa habilidade sua é meio que uma receita para o seu sucesso? Porque a gente está aqui para falar de progresso também, né? E eu diria que principalmente. E você foi uma pessoa que soube transformar uma situação que muita gente veria como um problema, como uma crise, que foi ser demitido, perdeu o emprego, por motivos que você já explicou, e uma trajetória brilhante, né? O Facundo, inclusive, foi considerado um dos empreendedores mais influentes do mundo em determinado momento. 2017. Como que você define progresso? A verdade é que o progresso não é uma linha contínua apontando para o infinito, né? Você pode falar, não, 15 anos eu sou um cara super bem-sucedido. Não é verdade. Em alguns momentos eu fali, eu entrei em colapso financeiro 2 ou 3 vezes ao longo da minha vida. Colapso assim, há pouco menos de 2 anos eu não ter dinheiro para pagar a
mensalidade da escola da minha filha. Eu não tenho nenhuma Nossa. vergonha. Foi nesse nível Antes de da acumular pandemia. dívida. Um pouco antes da pandemia. Porque eu também não tenho sócio investidor. Então eu não especulo. Eu uso o meu próprio dinheiro. Por isso eu sou muito mais responsável. Eu não gosto de pegar dinheiro das outras pessoas e especular com o dinheiro dos outros. Que é muito comum, inclusive, no meu ramo de atividade. Sim, Né? com Eu certeza. uso do meu próprio dinheiro. Porque se eu confio tanto nos meus negócios, primeiro, por que eu vou compartilhar o lucro se eu confio nos meus negócios? Segundo, eu não faço as coisas para necessariamente ter lucro. O lucro não é o determinante para eu quantificar o meu sucesso. Eu tenho muito lucro, eu ganho muito dinheiro, agora especialmente depois da pandemia. Posso me considerar um homem rico perante a realidade brasileira, mas eu não estou nem aí. Porque, para mim, eu não tenho primeiro que eu não consigo converter muito dinheiro em coisa. Tenho uma certa dificuldade de fazer essa conversão. Se bem que aqui no House of Progress eu poderia Sim, rapidinho com certeza. converter dinheiro em coisas boas. Mas eu não tenho essa coisa dentro de mim. Então eu tenho sempre um próximo projeto que vai ser o destino do meu dinheiro. Então quando você me pergunta se eu sou bem... Ah, não, você foi bem... Fui, mas não foi por razões financeiras. Foi porque, por exemplo, eu estou aqui com você. E eu estou sendo Que bom, ouvido. que honra. Ah, mas é verdade, isso aqui não é qualquer um que senta aqui nessa cadeira. É um momento de você se sentir honrado das pessoas estarem te ouvindo. De eu poder falar aquilo que eu penso mesmo sem fazer média. Também, não vão gostar, eu também não estou nem aí. Principalmente ao vivo, que não tem edição. Então, se eu falar alguma besteira, ou se alguém não gostar, paciência também, eu não vou ficar me preocupando, porque eu também não estou tentando agradar todo mundo. Então, o fato de você poder falar a sua verdade, não uma verdade absoluta, mas a sua verdade, para mim, é uma questão de ser bem sucedido. De você falar para não agradar todo mundo, as pessoas não gostarem de você, você tem uns haters, também é um indício de sucesso. Então, dentro dessa narrativa, o fato de eu ter me preparado, de eu ser um curioso, e eu acho que essa é uma característica que o progresso prescinde. Você tem que especular, não existe. Essa é uma coisa muito. O futuro, ele não existe. Ele é parido e operado no presente. Ele é prototipado no presente. E eu tenho o futuro dentro de mim o tempo inteiro. Eu estou criando projetos que provavelmente as pessoas vão ocupar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Eles estão sendo projetados agora por mim. Então eu estou vivendo nesse futuro, porque para eu imaginar esse projeto, para eu criar esse projeto, para eu desenhar esse projeto e falar sobre esse projeto, eu tenho que viver ele 24 horas dentro de mim. Eu sonho hoje eu estava sonhando com um projeto que eu vou abrir provavelmente ano que vem. A gente faz muito isso, né? Sonhar com algo que está muito na cabeça, com trabalho. E é muito legal porque outras pessoas sonham com os meus negócios. Isso é muito estranho. Um dos meus negócios, o Bar dos Arcos, ele surgiu porque uma pessoa sonhou com ele, eu juro pela minha filha. Uma pessoa sonhou com ele e me mandou uma DM de Instagram falando: eu sonhei que você tinha aberto um bar de jazz nas fundações do Teatro Municipal, que caiu sabe aqueles pasta outros do Instagram? Eu falei: nossa, era uma pessoa que eu não seguia, não sabia quem ela era. Caiu na pasta dos outros do Instagram, eu fui conversar com ela, eu fui visitar o espaço e veio de um sonho alheio. Inclusive, esse projeto parece um sonho, uma coisa meio lúdica. Mesmo. Você já foi lá? Né? Eu nunca fui, mas eu já vi muitas fotos. Sabe por que eu nunca fui? Porque é difícil conseguir uma reserva lá no Bar dos Arcos, viu, gente? É difícil, mas agora você me manda uma mensagem. Agora eu tenho contatos, eu vou conseguir. Mas você pode explicar um pouquinho sobre... Ele fica no subterrâneo de um... ele fica... O Teatro Municipal, para mim, é talvez o edifício mais importante do Hemisfério Sul, né? Ele fundou a ideia de São Paulo. Eu sou argentino. Então, todos os negócios que eu montei até hoje são negócios que eu montei me perguntando o que é ser paulistano. Porque eu não conseguia me ver como brasileiro, quer dizer, não me deixavam, né, por causa de bullying e tudo mais, por ser argentino. E então, eu quis ser paulistano. E finalmente me tornei paulistano em 2019 porque eu ganhei o título da cidade de São Paulo. Parabéns. Cidadão paulistano, obrigado. Eu tenho muito orgulho disso. Dos títulos é o mais importante. E aí... você entrar no Teatro Municipal e você poder montar um negócio embaixo do palco onde aconteceu a semana de 22, para mim é uma das coisas mais honrosas que existem, assim, você poder fazer isso. E se tornou hoje um dos pontos turísticos, um dos cartões postais de São Paulo, inclusive. Se tornou. E aí a gente montou um bar. Quando a gente chegou nesse lugar, o lugar tinha fama de ser mal assombrado,
porque o municipal, segundo consta, tem vários, ou segundo dizem, tem vários fantasmas. E aquele Isso eu não salão, sabia. o Salão dos Arcos, ele era muito mal assombrado. Eu não acredito em fantasmas, pero que los hay. Então, que existe, existe. Então, a gente entrou e falou assim, o lugar é assombrado? Então, a gente vai pegar e vamos construir o cenário perfeito para essas assombrações. E a gente fez um bar inspirado no filme do Kubrick, O Iluminado. Sensacional. Então, a gente usa os balcões iluminados que o personagem Jack Nicholson usava no salão do Golden Room, dentro do Overlook. A gente usa a ideia do labirinto, onde ele, no final das contas, acaba perecendo, com os labirintos de luz. Então, a gente pega e monta o hotel. Não é temático. É uma releitura, né? A gente pinça alguns elementos estéticos do Iluminado e monta um hotel para os fantasmas. Um hotel não, a gente monta um bar para os fantasmas do municipal. E hoje em dia eles são muito amigos nossos. Hoje a energia está perfeita. Tanto que a gente não consegue nem fazer uma reserva. Inclusive, eu acho que você falar que não é temático, mas é o mesmo conceito. O Iluminado é o filme, enfim, que eu mais tive medo na minha vida, não aparece nada, não tem um efeito especial praticamente. É só uma sugestão, é como você disse, você criar uma experiência, uma atmosfera. Bom, o Bar dos Arcos, como a gente acabou de falar e de ver aqui, de comprovar, é um sucesso. Mas você já teve projetos que não foram um sucesso, que não deram certo. Você consegue dizer quais são os projetos que não deram certo, que você apostou todas as suas fichas e não deram certo, e qual que é o que você mais gosta? Todos os lugares que não deram certo foi porque eu não apostei minhas fichas e que eu deixei... O único projeto que eu entrei como investidor foi o Lina, que era um café que existia ali na escadaria da Gazeta, que foi o lugar onde eu dei meu primeiro beijo em São Paulo. Então, para mim, era um lugar muito importante, assim, inclusive na memória do paulistano, na escadaria da faculdade lá da Casper Libero, que fica debruçada para Paulista. Eu montei um café lá, só que eram de outras 3 empreendedoras, e esse negócio não deu certo. Eu não estava por perto, eu estava fazendo outras coisas. Na verdade, no final das contas, ele até que deu certo, porque ele foi comprado pela Starbucks, então meio que a gente empatou ali os investimentos. Então, mas acabou não dando certo na sua mão da maneira pouco tempo, que você imaginou. E era um café, era um negócio pequeno também. Aí você tem que perguntar, eu me pergunto, o que é não dar certo? É não dar certo financeiramente ou, assim, tá vazio? Eu nunca tive um lugar que estava vazio. Isso eu nunca tive. Eu nunca tive um lugar que não deu certo por falta de público. Teve lugares que não deram certo por má gestão. Mas você mesmo disse, tiveram 2 projetos que não deram certo. Então esse... Já define também o que não é dar certo. Não dá certo eu não ter orgulho do lugar quando ele está pronto. Eu entro e falo assim, eu não frequentaria. Porque eu estava fazendo por outros motivadores, não eram os internos. Não é porque eu preciso arrancar esse lugar dentro de mim. Porque eu fico literalmente possuído pela ideia do lugar. Eu fico mesmo possuído. Eu não acredito em espírito, eu não acredito em nada. Eu sou muito agnóstico. Mas eu acredito nas energias. E arquitetura é gente. Sem gente, não existe arquitetura. Então, muitas vezes, quando eu vou dentro de um cinema abandonado, e eu tenho todos os meus lugares são anteriores à década de 60. 90% deles são anteriores à década de 60. Senão ele vira só um prédio, ele tem que ter alma também. E a alma já está emprestada pelas peles que habitam aquelas reentrâncias do concreto, sabe? Então, eu entro dentro de um lugar e eu sinto que ele fala comigo. Às vezes eu me sinto meio que médium de arquitetura. É meio ridículo falar isso, mas eu entro dentro do lugar e eu começo a falar com ele. Porque a arquitetura, para mim, ela é uma personagem, ela fala. É muito estranho falar, parece que eu sou doidinho, né? Mas eu fico com essa coisa de fala comigo, o que eu vou fazer com você? Como que te curo? Porque tem muito lugar que está machucado. Tem espaços que são machucados, tem espaços que são atormentados, tem espaços que são felizes e que só querem ser vistos novamente. Tem espaços que precisam voltar, tem espaços que não querem voltar, tem espaços que desistiram. É muito doido. É a primeira vez que eu penso desse jeito, mas eu entro dentro do lugar e eu começo a conversar com ele. E eu não acredito em espírito, tá? Vou dizer de novo, eu não acredito em alma, não acredito em espírito, mas eu começo a criar uma fantasia, porque os lugares eles têm personalidade. Eu dou nome para eles, eu sei se eles são meninos ou meninas, ou menines, tem lugar que é menine. Não é nem menino e nem menina, que eles estão entre os 2 gêneros. Tem lugares que
são mais conservadores, tem lugares que são mais libertários. Eu consigo desenhar uma personagem por conta da arquitetura e a partir daí eu crio o projeto. Bom, vamos falar de lugares, né, que não são necessariamente físicos, né? A gente fala que você trabalha no ramo do entretenimento, em lugares que vão receber pessoas para se encontrar ao vivo, mas hoje em dia a gente vive em uma realidade que está bem mesclada com o virtual. Então, a gente fala, encontrei com tal pessoa, mas encontrou falou por WhatsApp, falei com tal pessoa, você não sabe quem eu vi no Instagram, na realidade. Como é que você avalia, né, hoje esse desafio, né, das pessoas se conectarem e se relacionarem ao vivo, tirar essa tela do meio? Acho que a gente vive, como a gente estava conversando antes, tem coisas que esse olhar no olho, ou que se a gente estivesse fazendo uma live pelo Instagram, como aconteceria se a gente estivesse ainda no momento agudo da pandemia, ou essa conversa iam ser completamente diferentes, as duas conversas, porque aqui a gente tem outro tipo de interação, a gente interpreta outros tipos de sinais. Eu posso ficar constrangido pela tua presença, incomodado, atraído. Acontecem milhares de coisas quando você está diante de uma outra pessoa. Agora, não é que a tecnologia não traga nada de bom. Como que a gente pode aproveitar ela traz, tudo que a tecnologia tem a oferecer, mas... Então, eu acho que primeiro distinguindo esses dois, parando de distinguir esses dois lugares, como a gente estava falando, a gente falava de online e offline. Eu acho que hoje a gente tem que falar on life, que é na vida. A vida eu tô aqui, eu tô no meu celular, provavelmente alguém está me mandando alguma DM, provavelmente alguém me mandou 3 WhatsApps. Eu estou existindo em múltiplas instâncias simultaneamente. E eu não posso olhar essas instâncias como se elas fossem separadas. Eu tenho que fundi-las. É difícil fazer essa fusão. Se você pensa em lugares distintos. Eu, por exemplo, eu tomei a decisão de não ir para o iFood, pelos apps de delivery, porque meus restaurantes não são... Eu não estou tentando vender comida. Ninguém vai para um bar meu para comer ou para beber. As pessoas vão para sociabilizar. Pela experiência. Pela experiência. Ninguém vai para o altar, para essa casinha flutuante, porque precisa de um final de semana off no campo ou numa casa flutuante. Elas vão por conta de uma experiência memorável. O que eu vi, eu também, quando eu penso nos meus lugares, eu não quero ser o melhor. O melhor é o Alex Atala, o Jeff Rueda, eles são os melhores naquilo que eles fazem. Eles têm os melhores restaurantes. Inclusive o restaurante aqui da House of do Alex, Progress, que foi meu sócio no Riviera. A gente foi sócio no Riviera há alguns anos. E então o Alex, ele ocupa o lugar do melhor. Tem gente que ocupa o lugar do maior. Eu também não quero maior, eu sou pequeno por design. Eu gosto do pequeno. Eu gosto de ser minoritário, menor, assim, não querer explodir. Eu não quero montar franquia, nunca quis montar negócio em shopping center, porque meus negócios eles não são escaláveis. O altar é um exemplo desse. Você pode explicar? Você mencionou aí o altar, foi o projeto que eu falei no começo dessa live, que eu achei muito interessante, e que você disse que surgiu antes da pandemia. Eu achei que tinha toda a pinta de algo que surgiu na pandemia. Não. Eu passei, acho que como todos nós, eu passei por um processo de burnout, de excesso de estímulo e de não conseguir responder 50 mensagens de WhatsApp que eu recebo por hora. Eu estou em 8 projetos simultaneamente. Eu, na verdade, estou em 13 projetos simultaneamente. Quem que consegue lidar com 13 projetos complexos ao mesmo tempo? Uma hora você queima um fusível. Eu sou muito produtivo, mas uma hora eu queimei um fusível vários momentos nos últimos anos. Por conta de excesso de estímulo, eu não consigo dar conta, eu não consigo... E agora eu estou começando a encontrar um lugar dentro de mim onde eu vou falar, eu não vou dar conta. Porque também, como a gente vive dentro dessa matriz do capitalismo, ser produtivo, especialmente em São Paulo, ou aparentar você ser profissional, produtivo, eficiente, é talvez a maior máscara que todo mundo use, né? Você pode ser tudo, você não pode ser ruim naquilo que você faz. Você sempre tem que ser o eficiente, o produtivo, o melhor. Então, eu estou começando a tirar minha máscara e falar assim, eu tenho meus limites, eu não consigo montar 13 lugares. É saúde mental. Exatamente. Saúde mental também foi uma o grande motivo pauta, né? de você ter criado o altar, né? Que começou com uma casa flutuante. E aí, o que aconteceu? Eu vou terminar, melhor, porque senão eu enrolo, né? Fico falando sobre outras coisas e não trago para a conversa. Então, o que aconteceu? Eu tive burnout e eu falei, eu preciso de um lugar. E quando eu fui para o psiquiatra, ele falou assim, a única maneira de você se curar de um burnout é ficando offline.
você tem que se livrar das telas. Eu já estava Difícil, com hein? excesso de tela, 3 telas simultâneas, iPad, telefone, computador, tudo ao mesmo tempo, 3 telas o tempo inteiro. Não conseguia fazer nada sem tela, quando eu não estava na frente da TV ao mesmo tempo. E aí eu falei, pô, quer saber de uma coisa? Eu quero encontrar um lugar, quero colocar uma casa onde não tenha Wi-Fi. Se eu montar uma casa num condomínio, na praia ou no campo, o Wi-Fi vai chegar. Eu sou viciado em Wi-Fi. Eu não sou viciado em celular, eu sou viciado em Wi-Fi. Na conectividade. Exatamente. As pessoas sou viciado em celular. Não, você não é viciado em celular. Se o celular não tiver com conectividade, você não vai estar viciado nele. Você está viciado no Wi-Fi. Você está viciado na conectividade. Mas a casa, ela fica, a primeira casa que você criou, ela fica no meio de uma represa. Ela fica no meio de uma represa. Que é a mais limpa do Brasil. A represa de Joanópolis. A gente queria, na verdade, colocar uma casa em lugares onde você não tivesse como você montar espaços estruturados. Sim. Então a gente montou casas que são feitas com CLT, que não precisam de fundação, que é uma tecnologia relativamente nova, Compressed Laminated Pinus. Então elas funcionam como se fossem Legos. Elas ficam prontas em 60 dias. Você monta a casa, são super confortáveis, com uma baita qualidade construtiva. E lindas, eu vi as São fotos. lindas. E aí você consegue colocá-las em lugares que são encostados na natureza. Então a gente conseguiu colocar elas. A gente foi para Joanópolis, agora a gente está na maior reserva privativa de Mata Atlântica do Brasil, que se chama Legado das Águas. Você tem quantas hoje em Hoje dia? 4. 4 flutuantes? Não, são 2 flutuantes e 2 terrestres. E o conceito é isso, é estar isolado, é não ter vizinho. Exatamente. As flutuantes, inclusive, tem uma coisa sensacional que eu não tinha pensado, mas você não tem sempre a mesma paisagem, né? Não, você elas ficam se sempre... movendo. Ela acompanha o movimento da água e ela vai exatamente. mudando também. E é uma coisa muito estranha, porque quando você chega lá, você sabe que você não vai ter internet. E você começa a resistir. Eu vou resistir, eu vou resistir, eu vou resistir. Será que eu vou? Será que eu não vou? Aí você começa a criar suas desculpas. Não, porque eu não posso ficar sem internet por causa da minha filha. Não, alguém tem que me avisar. Mas isso é só uma desculpa porque você é viciado em conectividade. E aí eu me dei conta que ficando, por exemplo, agora eu fiquei na reserva, eu fiquei, sei lá, 48 horas. Parecia que eu tinha tirado uma semana de férias. Porque eu não estava sendo bombardeado pela internet, pelo estímulo da internet o tempo inteiro. Eu estava conectado com a minha filha, conectado com a natureza que me envolvia, conectada comigo. Uma hora eu fiquei olhando para o alto, assim, 10 minutos, olhando para a estrela. Quem é que fica olhando para a estrela 10 minutos sem receber uma notificação de celular hoje em dia? Quem se sente confortável de deixar o celular em casa? Não, e na cidade a gente também não consegue, às vezes, em São Paulo, né? É o custo. Uma característica do progresso, hoje em dia tem tanta luz na cidade, a gente não consegue olhar para o céu. Exatamente. Então essas experiências são sensacionais, eu acho que é uma ideia inovadora, né? Gostaria muito de conhecer e eu queria saber onde você quer chegar, não só com o projeto Altar, mas com tudo. Eu não quero chegar em lugar nenhum. Eu estou feliz com o que eu tenho hoje. Tem muito... Eu me sinto muito sortudo o tempo inteiro. Eu não vou falar gratidão porque é uma palavra um pouco desgastada hoje em dia e usada da maneira errada. Mas ontem, por exemplo, eu estava almoçando com a minha filha e um amigo. A gente estava almoçando no Salão Dourado, lá do Municipal, né, de um brunch no sábado, era 3 horas da tarde. Aí eu olhei para ela comeu uma batata frita assim, uma batata brava, e ela falou: papai, essa batata tá uma delícia. Ela tava com a cadelinha dela, que é a Lupe. Aí a gente deu aguinha e arroz para a Lupe, eu olhei a minha volta e falei: esse lugar é tão bonito, né? Nossa, eu sou muito sortudo. Então a sensação de você ser sortudo, eu estou muito satisfeito com o que eu tenho. Eu estou muito satisfeito se eu perder metade do que eu tenho. Eu não quero mais. Assim, eu posso ter mais, mas desde que isso se encaixe num quadro que eu penso para mim. Tem lugares que eu não posso deixar embora. Porque eu sou, por exemplo, o lugar que um dia pertenceu ao Love Story, que foi um marco importante na memória de muitas pessoas. Se eu não cuidar desse lugar, ele vai virar uma drogaria, ou ele vai virar mais um supermercado ou um pet shop nessa cidade. Eu não quero viver numa cidade que só tenha pet shop, drogaria e pão de açúcar minuto. Nada contra esses negócios, mas já tem deles demais. Não vão pegar uma âncora de memória dos paulistanos, porque eu não vou deixar. Eu posso não deixar, entendeu?
Os paulistanos precisam de pessoas como você para manter na verdade, a aura da cidade. Eu estou fazendo por mim, eu não estou fazendo pelos paulistanos, eu estou fazendo por mim. Eu não vou deixar. Então, é por mim. Não estou sendo altruísta, eu não estou sendo gente fina, eu não estou querendo nada. Não estou fazendo isso para ganhar seguidores, eu estou fazendo por mim. Porque eu não vou deixar. Então, eu tenho a sorte de ter poder, conseguir articular poder o suficiente, porque ninguém é dono de poder, né? O poder te atravessa, de conseguir articular energias suficientes para não permitir que um espaço como Love Story vire mais uma drogaria. Eu vou passar por cima de quem for ou do que for para que isso não aconteça. Sobre isso, para fechar aqui, infelizmente a gente tem um tempo limitado. Eu poderia ficar 2 horas conversando com você aqui, mas ninguém melhor que você, que trabalha no entretenimento, para dizer o que você acha que vai acontecer, na sua opinião, com a cena do entretenimento, dos bares, dos restaurantes, no pós-pandemia, que a gente ainda não está no pós-pandemia, mas no pós-pandemia. Olha, eu tenho muita dificuldade de ser meio Walter Mercado e até falar o que vai acontecer com o mundo. Eu não tenho bola de cristal, eu acho que assim, os negócios eles respondem à cultura e os efeitos que a gente sofreu pela pandemia, que ainda nos encontramos nela, eles ainda vão ser sentidos pelos próximos anos. Mas eu, pelo menos, eu posso falar do que vai acontecer comigo. Eu sou muito mais criterioso na hora de sair. Eu não vou sair para qualquer lugar, porque hoje em dia a casa é o meu lugar. E aí, para eu sair, eu preciso de uma boa razão. E para eu sair, eu preciso de uma razão, tem que ter muito custo-benefício. A gente vai viver uma recessão, já estamos numa recessão, então eu valorizo muito mais o meu dinheiro. Eu espero lugares que me entreguem muito mais experiência do que simplesmente gastronomia. E eu estou esperando me conectar com gente. Eu acho que essa é uma saudade que eu tenho. Ver pessoas e compreender outras maneiras de viver e, com sorte, me transformar através dos outros. Facundo, eu adorei me conectar com você hoje, pessoalmente. Foi uma experiência sensacional. Obrigado. Também. Adorei contar com a presença de todos vocês aí. Muito obrigada, em nome da House of Progress, em nome da Forbes. E, bom, aqui uma recomendação pessoal, sigam o Facundo no Instagram, ele fala muito sobre... Às vezes vocês vão passar raiva, tá? Exato. Já aviso, se não quiserem seguir, tá tudo bem também. Hoje em dia, ser você mesmo não é um privilégio, um ato de coragem também. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Obrigado a toda a equipe técnica que nos ajudou aqui. Valeu.